Graças a Deus, eu quero vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho de Deus uma palavra para você. Encontra-se no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 1, e eu quero ler o versículo 9, e diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Meus irmãos, eu aproveito a oportunidade para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos falar de luz verdadeira. O homem, desde que errou o alvo e perdeu a glória, ele fica se debatendo nas trevas. Muitos líderes religiosos surgiram no mundo, mas não trazendo uma esperança definitiva. Alguns, através de muitos jejuns, muitas penitências, e naqueles dias que foi escrita essa palavra, foram os dias que Jesus estava no mundo, na carne, digamos assim, na natureza carnal, nossa natureza, o corpo nosso. E ele veio com a finalidade. Ele sempre foi a luz. Jesus sempre foi a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, meus irmãos. Mas, agora, o escritor, movido pelo Espírito Santo, ele começa a dizer que ele era a luz verdadeira. E nós vemos que ele fala até que ele era a luz que veio ao mundo. Nele estava a luz. Aqui tem um significado muito poderoso. Eu estou levando essa palavra para você. E se você é um crente, porque você foi alcançado pela luz. E tudo começa com a luz, meus irmãos. As coisas boas começam com a luz. Eu gosto sempre de citar o versículo 3, é o terceiro versículo da Bíblia, que começa em Gênesis capítulo 1. E o que é que acontece? A Bíblia apresenta a palavra que a terra estava vazia, era sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, mas ainda tinha uma esperança, porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Senhor Deus disse: haja luz. Notem, meus irmãos, estamos nos dias criativos dessa nossa geração, a geração humana. E como é que começa? Primeiro tem que expulsar trevas. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Vamos trazer agora uma comparação. O homem também é um mundo. Enquanto a Terra, o universo, nós chamamos o macrocosmo. O homem é o microcosmo. O homem não tem luz por si, devido às consequências da queda. O homem tem trevas. Deixou Deus. Mas assim como o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus, dentro de um sentido, ainda se move sobre os homens. Não estou dizendo que habita em todos os homens, mas se movem. E Deus ia começar tudo agora. Haja luz. É tão importante que nós encontramos escrito no Novo Testamento, no capítulo 4 de 2 Coríntios, quando o escritor
pelo Espírito Santo. Aquele que disse haja luz, está se referindo ao versículo 3º, é o mesmo que resplandeceu em vós. Meus irmãos, você que é um crente, você que está me vendo, se a luz resplandeceu em você, trouxe luz, resplandeceu, trouxe luz, é porque Jesus, a luz do mundo, agora, ele desce do céu, coisa poderosa, além da nossa capacidade para entender, meus irmãos, ele desce do céu, ele vem nascer em Maria, tudo obra do Espírito Santo, e cresce, sendo um verdadeiro homem, não um robô, mas verdadeiro homem. Ele tinha um verdadeiro corpo, mas ele também era luz. Quem olhasse não via luz, mas ele era a luz que estava no mundo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por que fez tudo isso? Por causa de pessoas como nós, para que a luz resplandecesse em nós. E mediante isso, abriu nosso entendimento para entender as coisas de Deus, um plano de salvação na parte, digamos assim, mais elementar possível, que o povo do mundo não conhece, porque o mundo está em trevas, ele não tem luz. Mas o dia que resplandecer luz, eles vão entender. Eu quero dizer, para você que me ouve, está me vendo também, se você é um crente, você é a mulher ou o homem mais abençoado desta vida, porque resplandeceu a luz. Aquele que diz, ele era a luz verdadeira, Jesus. E nós costumamos dizer, e é uma verdade, que Jesus está em nosso coração. Mas se você que está me vendo e ouvindo também, ainda não chegou a isso, a luz é para você. Deixe a luz resplandecer em você. Deixe Jesus entrar em você. Que quando entrar, você vai conhecer os mistérios da salvação, que é tão fácil. E vai crer em Jesus como Salvador. E vai ter a esperança que nós temos de um dia habitar na eternidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e fique nesta palavra, habitar na eternidade com Deus. Eu quero orar. Pai eterno, eu chego a Ti em nome de Jesus, que é a luz do mundo, que Tu opera poderosamente e abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo. Eu peço em nome de Jesus. Amém.